E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de Geografia. Eu sou o professor João Paulo Bezin Capelari e vamos falar sobre os setores econômicos, o setor secundário e o setor terciário. Então vai lá, já pega seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, sua garrafinha de água, se organiza, fica bem confortável para essa aula de hoje. Tá ok? Isso daí! Bom, vamos identificar bem rapidinho e fazer uma revisãozinha sobre o setor primário para você seguir adiante e entender o setor secundário e o terciário. Só para lembrar, eles são independentes ou interdependentes? Vamos lá. Isso daí, um depende do outro, senão não tem como você chegar ao consumo de alguma mercadoria. Então, no setor primário, é a primeira fase desses setores da economia, aonde vai começar a produção, retirando natureza, produzindo, para depois chegar no setor secundário. Então, começa lá, numa aula que você já consideravelmente deve ter assistido, anotado, está no seu material, e a gente vai dar essa sequência, tá joia? Vamos falar então do setor secundário e terciário hoje. Secundário, setor de transformação, isso daí. Pega a matéria-prima e vai transformar em um produto que você tem na sua casa ou algo um pouco maior que nós vamos entender. Então, é a indústria, a construção civil também faz parte do setor secundário. E o setor terciário é o comércio, a circulação, o consumo propriamente dito. Exatamente, o consumo que você faz, que você vai comprar alguma mercadoria, está dentro desse setor, o setor terciário. O comércio, em todas as suas formas, está no setor terciário. Desde o transporte, o dentista, o médico, o professor, que aqui está, setor terciário. A prestação de serviço, tá bom? Vamos lá. Vamos anotando, vai anotando, não perca nada aí não. Setor secundário no Brasil. E vamos falar um pouquinho como isso acontece, como aconteceu. Então nós temos fatores que geraram o setor secundário no Brasil e os fatores gerados. Então, os geradores e os gerados. Os fatores principais que deram condições para surgir indústria no Brasil, por exemplo. O Brasil, se você já lembrar um pouquinho do conteúdo aí em história e até na aula de geografia que você já teve, você vai perceber que era um país extremamente rural. A maior parte da população vivia no setor rural, na área rural, né? E daí a agricultura e a pecuária se destacava. Mas foi num período, durante a produção de café, que houve um acúmulo de capital, de dinheiro considerável. E a partir desse acúmulo de capital do café, foi possível começar a surgir a indústria, transformar o nosso território em um território mais industrializado e surgir essas indústrias aí, tá? Claro, houve uma crise no café e daí teve que transferir esse capital em um outro setor, em uma outra atividade para poder continuar gerando capital, tá? Então você tem aí, anota, copia esse esquema aqui no seu caderno. Substituição do trabalho, por exemplo, que antes era um trabalho escravo, houve a libertação dos escravos e passa a ser um trabalho assalariado. Então, olha aí o pessoal trabalhando de maneira assalariada. Isso ajudou na indústria. A acumulação de capital, de dinheiro, como eu falei, lá da produção de café, na cafeicultura, isso foi direcionado para a indústria. No início da industrialização, esse capital foi fundamental para investir na indústria aqui no território brasileiro. Isso mesmo. Também veio capital de fora, tá? Capital estrangeiro. E o mercado consumidor. Lembra que eu acabei de falar? Antes nós tínhamos uma mão de obra escrava. Agora temos uma mão de obra assalariada. Essa mão de obra assalariada vira também mercado consumidor, ou seja, as pessoas com poder aquisitivo para poder consumir os produtos. Tá? Então, esses são os principais fatores geradores da indústria, do setor secundário no nosso país. E daí os fatores gerados. O que foi gerado? O que aconteceu? Anote aí também. Monta esse mesmo esquema no seu caderno. Ou se você tem uma preferência de fazer de outra forma, não tem problema.
em forma de perguntas e respostas, pode colocar também. Então, os fatores gerados. A urbanização é um grande fator. Pois é. Lembra que eu falei? O país era rural e agora nós temos um país urbano. As pessoas passaram do meio rural para as áreas urbanas. Então, a urbanização começou a aumentar, a se desenvolver, a concentração das pessoas nas áreas urbanas. Por que acontece essa aglomeração, essa concentração? Alguns fatos são simples de você entender. Acesso à moradia, trabalho, mais opção de trabalho, né? Escola, tratamento de saúde. Nas áreas urbanas, esse acesso é um pouco mais facilitado do que na área rural. Não concorda? Então você percebe que a urbanização se destaca, ocorre o aumento da urbanização. Subordinação do campo com relação à cidade. O campo começa a produzir pensando na cidade, ou seja, para atender às necessidades das áreas urbanas. Pensando no consumidor, exatamente. Então, o campo ele produz com essa produção voltada para o mercado consumidor urbano, principalmente, tá? Mesmo que seja na área industrial. E depois, a própria modificação do espaço geográfico, desse território, uma modificação considerável. Você percebe que esse processo faz com que a área territorial, esse espaço geográfico, comece a sofrer mudança por necessidade. Necessidade de atender com moradia, com transporte, com educação. Os vários setores econômicos começam a influenciar e transformar esse espaço. Lembra que eu falei? O setor secundário também tem o quê? A construção civil. E você percebe com clareza, todos os dias, que tem casas sendo construídas, prédios sendo construídos, reformas sendo feitas, ruas abertas, novos bairros. Então, essa mudança no espaço geográfico, ela é rápida, é necessária, tá bom? Então, anotado, vamos dar sequência para você perceber um pouquinho mais como que funciona esses setores, tanto o secundário que nós estamos falando e o setor terciário, tá? E pode ser que você vai identificar alguma coisa que acontece no seu dia a dia, ou no dia a dia do papai, da mamãe, ou no seu trabalho. Você vai perceber algumas coisas com relação a essa aula. Vamos lá então. Aqui, nós temos uma concentração. Estamos falando de indústria e construção civil, certo? Setor secundário. E a concentração das indústrias, nós sabemos que fica na região da Grande São Paulo, por exemplo, de modo geral, no Sudeste. Mas você percebe que parece que é uma preferência, não é? Mas é verdade, é uma preferência, porque é onde teve o início da industrialização no país. É onde você tem a concentração de pessoas e da indústria e, consequentemente, economia. Por quê? Se tem muita indústria, tem muitas pessoas, você tem trabalho, tem mão de obra e tem geração de capital. Mas tem alguma coisinha aí diferente acontecendo. E nós falamos que essa coisinha diferente acontecendo é a desconcentração industrial. Poxa, professor, então quer dizer que em São Paulo se concentra a indústria, mas agora está havendo essa desconcentração? Isso mesmo. Por que a desconcentração? Pensa comigo. Você tem um local com muita indústria. Ela começa a abranger áreas que antes não abrangia. E a população está indo cada vez mais para essa região. Por quê? Oportunidade de trabalho, de rendimento, de tentar melhorar a sua condição. Exatamente, a condição da pessoa e da família. E daí as pessoas estão se aglomerando cada vez mais. O que acontece? As áreas industriais, inicialmente, de modo geral, elas são distantes do centro urbano. Por quê? Para não atrapalhar, não é verdade? Pensa morar do lado de uma indústria, dependendo da indústria vai ter muito barulho, vai ter poluição, movimento de veículos, carretas, carros, trabalhadores, e a área residencial não vai se sentir tão confortável. E a indústria, então, ela é afastada normalmente do centro urbano.
Mas a cidade vai aumentando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Anote aí, crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. Já já eu retomo para você. Então, voltando lá, a indústria afastada do centro urbano, mas a cidade vai crescendo e acaba que envolvendo essa área industrial dentro da área quase que central da cidade, porque houve esse aumento, esse crescimento da cidade. E daí começa a ficar difícil. A chegada de matéria-prima para a indústria, pelos caminhões, a saída da mercadoria que a indústria fez, que ela produziu, que ela transformou a matéria-prima, tem que sair essa mercadoria com caminhão. Mas se tem um grande fluxo de pessoas, pedestres, veículos indo trabalhar, indo para a escola, voltando, como que o caminhão vai conseguir manobrar com mais facilidade? Chegar e sair começa a ficar difícil. Os encargos começam a ficar mais elevados. Aluguel, imposto, a mão de obra é mais especializada, começa a ficar mais cara. Então você começa a perceber alguns motivos para a indústria pensar, poxa, eu estou tendo um custo agora mais alto, preciso baixar esse custo. E começa a buscar opções no interior do próprio estado ou em outro estado. Então começa a desconcentração da indústria que estava concentrada naquele local e começa a buscar opções mais viáveis para conseguir baixar o custo e continuar produzindo. E isso faz com que ocorra essa desconcentração. Por isso a desconcentração industrial. Ficou fácil agora, não é? Bom, então a gente começa a perceber para onde essa indústria vai? Onde ela vai ter mais benefício, onde ela vai ter mais oferta, ela vai conseguir administrar melhor essa situação dos encargos, da distância com o consumidor, chegada de mercadorias, saída de mercadorias. Isso tudo faz a diferença, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos continuar e você ainda está anotando aí. Ah, professor, tem uma coisinha que o senhor esqueceu, você falou para eu te lembrar, crescimento e desenvolvimento. Ainda bem que você me lembrou. Na verdade, o diretor, obrigado por ter lembrado aí, hein? Olha só, o que acontece? Crescimento é simplesmente o aumento da cidade. Cresceu, aumentou, tem mais gente, tem mais casa, tem mais indústria, tem mais comércio, agora tem bairros novos, aumentou. Mas o desenvolvimento é um pouquinho diferente, entenda isso. Desenvolver é acontecer o crescimento, porém, com as condições necessárias para atender a população local, para atender a indústria, para atender o comércio. Então, tem que ter qualidade. Olha a diferença, qualidade. Então, crescer é só aumentar, mas o desenvolver é, sim, crescer com qualidade, atendendo a população. Não adianta aumentar o número de pessoas numa área urbana, mas tem que atender essas pessoas com a qualidade na educação, no transporte, tem que ter trabalho para essas pessoas, tem que ter atendimento à saúde, médico, hospitalar. Então, o desenvolvimento é acompanhar esse crescimento com atendimento de qualidade, para ter qualidade de vida. Tá bom? Anotou aí, né? Muito obrigado, hein, diretor? Vamos lá, continuando. Perceba o seguinte, o setor industrial não está vinculado só no Brasil, no mundo todo. E aqui nesse exemplo, um destaque para a região dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, aonde tem o que nós chamamos de Vale do Silício. É onde tem a tecnologia de ponta, produção de chips, microinformática, telecomunicação. É aqui que você encontra a Apple, por exemplo, tá? Então, toda a tecnologia de alta qualidade que você percebe hoje, muitas têm as ideias e os projetos formados nessa região dos Estados Unidos. Ah, professor, mas eu peguei meu celular, eu olhei lá, foi feito na China. Opa, aí é a produção, não é? As ideias podem sair ali dos Estados Unidos, como qualquer outra região do planeta, tá? Esse é só um exemplo, mas você vai ter a produção em regiões onde é mais viável. Lembra que eu falei agorinha, desconcentração industrial no Brasil? Isso acontece no mundo também. Alguns países, a produção industrial é custosa. E daí você pode
colocar uma indústria daquele país em um outro país, em um outro território no espaço mundial, onde a produção é mais viável, mão de obra mais barata, os encargos são menores e o transporte também é mais facilitado hoje. Hoje você percebe que o transporte é mais fácil. Então, ele resolve seus problemas e acaba colocando a indústria em outro país. Esse é o exemplo da China, né? Por exemplo, né? Na China você tem uma alta produção industrial, porque é viável, sai mais em conta e a lucratividade aumenta. Se é mais barato produzir ali, o lucro é muito maior, não é verdade? Anota isso daí, é importante você lembrar. A desconcentração industrial não acontece só dentro de um país, como é o exemplo do Brasil, que vai para outras regiões ou os estados do próprio país, mas sai de um país para o outro também, por necessidade, para ser mais viável a produção, tá bom? Vamos lá, continuando, toma um golinho da água e vamos lá, se ajeita de novo aí na poltrona, na sua mesa, no seu espaço e vamos lá. Vamos falar do setor secundário, a parte da construção civil. Olha só, a construção civil também faz parte do setor secundário da economia. Isso daí, tá? Então coloca uma observação aí para você não esquecer. Quando falar em setor secundário, construção civil também faz parte. Porque transforma, está construindo, está modificando alguma coisa. Pega a matéria-prima e transforma em algo, não é verdade? Na sua casa, no seu prédio, numa praça. A construção civil faz parte do setor secundário. E tem altos e baixos. Dá uma olhada no gráfico. Você percebe que tem períodos diferentes de aumento drástico e queda significativa. E no gráfico você percebeu de 2014 até 2019, queda significativa. Agora essa queda está um pouquinho menor, mas ainda está em queda. Professor, mas qual a influência disso e o que isso pode causar? Simples. Dá uma olhada nas características. A construção civil, ela é responsável por uma parcela significativa do PIB do país. Professor, o que é PIB? Me retorna aí que eu não lembrei assim logo de cara. Produto Interno Bruto, é quanto o país faturou, quanto o país produziu economicamente, é o dinheiro literalmente. Daquele ano ou daquele período analisado, o país produziu quanto em dinheiro? Esse é o PIB, Produto Interno Bruto, tá bom? E gera muito emprego, principalmente uma mão de obra que não é tão qualificada, precisa de muita gente para construir um prédio, por exemplo. Por mais que esteja utilizando tecnologia, ferramentas e tudo mais, precisa de uma grande mão de obra. E essa mão de obra são trabalhadores. Então você percebe o uso intensivo dos trabalhadores na construção civil. E isso traz rendimento, porque se tem pessoas trabalhando, tem pessoas pagando conta, pagando aluguel, água, luz, telefone, fazendo compra das suas mercadorias, indo no supermercado, no cinema. Também o lazer, que é importante. Então, se o setor da construção civil está aquecido, está em alta, a produção e o uso da mão de obra, a rentabilidade também está em alta. E é uma sequência que você começa a perceber que essa sequência faz com que o rendimento econômico do país aumente também, tá bom? Anota isso daí, é importante. E às vezes você conhece alguém que trabalha na construção civil. Tá? Pode ser uma grande construção ou uma pequena construção. Então vamos lá, anote isso daí, setor secundário. Vamos lá. E daí você percebe o setor terciário. Professor, do secundário vamos para o terciário. O que é esse setor terciário? É simples, é o trabalho, a prestação de serviço. E no gráfico você percebe uma evolução, uma mudança. De 1940 até 1960, o país era praticamente todo, mas ainda tinha, mas praticamente todo rural. Tinha os núcleos urbanos, só que eram menores. O país tinha uma concentração da população no meio rural, no campo. E você percebe no gráfico claramente isso. Começa uma transformação, começa a industrialização no nosso país. A população sai do meio rural e vai em direção ao meio urbano. O êxodo rural. Começa a se destacar o quê? O setor terciário. E daí para frente você percebe que o setor terciário só tem aumentado. Então perceba aí na evolução do gráfico.
Essa população que saiu do campo, que saiu do meio rural, vem para a área urbana, começa a trabalhar no setor terciário, na prestação de serviço, nos diversos setores que essa parcela da população pode e consegue trabalhar. Então, a prestação de serviço, professores, dentistas, o pedreiro, são pessoas que estão inseridas no setor terciário da economia. É isso mesmo. E você conhece muita gente. O comércio propriamente dito também, setor terciário. E esse setor, ele tem aí duas formas distintas que nós vamos ver. E essas duas formas distintas, normalmente nós temos contato com familiares ou amigos que estão nesses setores, tá? E vamos analisar. Tá fazendo sua anotação? Tá? Tudo organizadinho? Então vamos lá. Aqui, ó, essa daqui é a imagem que eu quero que você preste atenção. Essa daqui mostra uma realidade que nós temos diariamente. Pois é, nós temos duas situações no setor terciário. A situação do trabalho formal, formalizado. Essa formalidade pode ser por um contrato de trabalho, através da carteira, tá, de trabalho assinada, ou um contrato temporário também, mas ele está formalizado, trabalho formal. E o trabalho informal, que não tem contrato, não tem um registro. E daí você tem garantias ou não nos dois tipos de trabalho, são diferentes. E observe o gráfico, que inicialmente ele vai aumentando o número de pessoas com carteira assinada, com registro, formalmente registro, né? Formal, por isso trabalho formal. E depois você tem lá de 2014 seu ápice do trabalho formal e depois começa essa descida do gráfico, um declínio considerável. E até 2018 só descendo. Infelizmente isso aconteceu no Brasil. E não só no Brasil, você vai encontrar isso em outros países também. E o trabalho informal começa a se destacar, começa a aumentar consideravelmente. Então pensa aí, se a pessoa tem o trabalho formal, tem algumas garantias, férias remunerada, final de semana que é o descanso semanal remunerado, tem dentro da legislação o tempo de trabalho conforme a categoria que trabalha, né? Se é professor, se é enfermeiro, se é dentista, se é médico formalizado, tem horário de trabalho, tem garantias como 13º, tá? Licença maternidade e assim por diante. O trabalho informal é aquele trabalho onde o indivíduo, muitas das vezes, perdeu o trabalho formal e agora ele tem que buscar uma forma de ter rentabilidade para sustentar a família, para conseguir pagar suas contas. E daí vai para o trabalho informal, até conseguir um trabalho formal de novo. E uma parcela, às vezes, não consegue esse trabalho formal, por conta de alguns acontecimentos. Pode ser a idade, pode ser um problema de saúde e assim por diante. E daí ela vai trabalhar por conta. E na imagem você está percebendo aí as pessoas trabalhando por conta. Monta uma banquinha na feira ou um camelô, vai trabalhar de porta em porta, vendendo bolo, vendendo doce, ou comprando mercadoria e revendendo também. Esse é o trabalho informal. Professor, tem garantia? Tem alguma coisa? Não tem. No trabalho informal, a pessoa, tanto homem quanto mulher, enquanto está trabalhando, conseguindo produzir, vender, prestar algum serviço, ela recebe. Ah, eu vou prestar um serviço, vou limpar o quintal, vou cortar a grama, recebe um dinheiro. Ah, eu vou te ajudar na parte elétrica, recebe um dinheiro. Prestou o serviço, recebeu. Vendeu alguma mercadoria, recebeu. Está recebendo. Aí ele pode trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tempo que ele acha que precisa trabalhar, ou que ele precisa trabalhar para receber alguma coisa. Ah, mas e se ele ficar doente? Pois é, não tem garantia. Ficou doente, não tem como ir lá prestar o serviço, não tem como ir lá fazer a venda, e daí não tem dinheiro, não entra o dinheiro, não tem um salário fixo, não tem aquelas férias remuneradas, tem que ter uma organização um pouquinho mais detalhada. E essa garantia, aposentadoria, licença maternidade, não existe. Então,
É mais difícil. Mas vai de você. Você aí que está sentado, que está estudando, que está fazendo suas anotações, vai de você identificar e analisar o que é melhor ou não. O que tem mais garantia, o que não tem garantia. Ah, mas eu consigo me organizar. Mas a garantia é melhor. Aqui limita, é esse salário que eu vou ter. Ah, aqui não, se eu trabalhar mais, eu vou receber mais. Tudo bem. E se ficar doente? E se acontecer algum acidente nesse processo de trabalho? Então vai de você pensar. Agora eu deixo em suas mãos, em pensar nisso. Por isso que eu falei no destaque, nessa parte aqui. Então você tem que pensar, analisar. E como eu faço, professor, para ter o trabalho formal e continuar tendo esse trabalho formal? Atualização, estudo, isso que você está fazendo agora, estudando, prestando atenção, anotando. Isso faz a diferença. Mantém você no mercado de trabalho. Quanto mais você estuda, mais agrega valor a você e você consegue alavancar mais e mais. Tá bom? Essa foi nossa aula. Espero que você tenha anotado tudo, espero que você tenha feito um organograma, organizado isso daí e revise esse conteúdo e vai pensar, analisar para ver como você pode melhorar cada vez mais. E lembrando, você quer crescer ou quer se desenvolver? Tá bom? Meus queridos, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.